bem-vinda aqui ao nosso Poção Mágica de Gabi, aqui do dia 10, olha, dia 10 de abril, gente, viu? O ano vai aqui voando, né? E hoje a gente vai falar sobre quantos sonhos dos outros você viveu deixando os seus para trás. Então você é esse tipo de pessoa que fica aí vivendo a vida dos outros, o sonho dos outros e não os teus? Se você é essa pessoa, é bem interessante você ouvir o que a gente vai conversar aqui hoje, que eu tô trazendo aqui para vocês como uma reflexão. Deixa eu ver se tá bem apoiado aqui, gente. Tudo certinho, microfone. Está aí com o áudio bom, vocês estão me ouvindo direito? Me falem aqui, quem vai chegando, seja bem-vindo. E primeiro, boas-vindas, né, ao Poção Mágica de Gabi. Hoje a gente está no episódio 74, no nosso programa aí semanal, né, agora com esses dias fixos, horário fixo das 12h12 nas quintas-feiras, tá? Então, bem-vindo a quem vai chegando, e já são 4 anos de Poção Mágica de Gabi, olha só como vai passando rápido. E esse programa, justamente, eu te ajudo a você ter uma estruturação emocional adequada para a realização aí dos teus desejos e para você viver uma vida com os teus próprios sonhos e não mais com os sonhos dos outros, para que você consiga colocar isso de uma forma estruturada mesmo na tua vida, tá? Então me contem aqui no chat de onde vocês estão falando. Eu sei que muitos aqui já me conhecem, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriele e eu sou especialista em estruturação emocional e eu te ajudo a ter coragem, sabe aquela coragem que você pode ter perdido? A ter coragem de você sonhar como você sonhava antes. Então, nessa edição, a gente vai falar sobre quantos sonhos, né? Então, lembrando do tema, quantos sonhos dos outros você viveu deixando os teus sonhos para trás? Então, bora conversar aí sobre isso, tá? E se você tá vivendo hoje a tua vida, né? Ou a vida... Para refletir, eu quero que você agora pare um momento e reflita sobre isso. Vou reformular a pergunta. Será que hoje você está vivendo a tua vida de fato? Ou você está vivendo o que esperavam de você, né? O que será que você está hoje aí fazendo da tua vida, tá? Você já parou para pensar, né, que se essa realmente, a tua vida de hoje realmente é a tua vida, é aquilo que tem dentro do teu coração como um grande desejo, tá? Ou será que de repente a carreira que você escolheu, os caminhos que você vem percorrendo até aqui, eles acabaram sendo aí movidos, né? Não apenas por você, mas por outras pessoas ali por trás, que você foi criando ali expectativas e as pessoas principalmente colocando expectativas em cima de você e você simplesmente com aquela sensação de obrigação, sabe? De entregar em retorno a essas pessoas essas expectativas que colocaram em cima de você. E aí, muitas vezes, você deixando as tuas vontades, os teus desejos verdadeiramente, os teus sonhos reais pro lado, sem, então, fazer aí nada de acordo com aquilo que você realmente acredita, com aquilo que você realmente anseia dentro do teu coração, né? E aí, se a gente for começar a pensar sobre isso, sabia que por trás disso pode ter uma dor mesmo, só que uma dor silenciosa, uma coisa que você não identifica, que te incomoda, mas que você nem imagina o que é, né? E que tá hoje na tua vida, na vida que você vive, nessa realidade que você vem vivendo, nessa realidade atual que você tem hoje. E vamos ser sinceras, né, minha imperatriz?
Se você hoje vem sentindo um vazio, sabe? Algo inexplicável, mas que dá para pensar como um grande vazio, uma sensação de vazio interior, sabe? Uma coisa assim, que mesmo que você tenha construído coisas na tua vida, conquistado coisas até o momento de onde você está hoje, mesmo assim, é como se faltasse algo, é como se diz, como se faltasse aquela sensação mesmo de um total preenchimento de você, dentro de você, sabe? Então, como se você sentisse isso, sabe? Esse vazio, mesmo tendo conquistado algumas coisas, né? Ou, às vezes, você se sente, assim, desconectada, sabe? Como se você tivesse um dia a dia e uma vida de um piloto automático. Como se de manhã, quando você acordasse, ligasse um botãozinho assim e você seguisse assim, no fluxo, de certa forma, mas um fluxo automático. Um fluxo automático que você acorda todos os dias, no mesmo horário, às vezes numa pequena variação de horário, levanta e faz sempre as mesmas coisas, faz as mesmas coisas, mas no fundo, quando chega lá de noite, na hora que você vai deitar na tua cama, e às vezes até refletir sobre o teu dia, sobre a tua vida, você sente assim, parece que eu tô desconectada de mim, de alguma coisa maior, sabe? Alguém já se sentiu assim aqui? Como se tivesse com essa sensação de desconexão. E aí tu já parou para pensar que muitas vezes você pode, às vezes até não dar valor do que já conquistou, das coisas que você já tem, e aí eu tô falando bem geral, eu não tô falando só ter no sentido material, nas conquistas materiais que você já conseguiu alcançar, mas outras, por exemplo, um casamento, filhos, saúde, todas as coisas, né, de uma maneira geral da tua vida. E aí, se a gente for bem sincera, tu poderia analisar assim, legal, eu tenho tudo para ser feliz aqui, eu consegui construir uma vida, mas, parece que ainda me falta alguma coisa. E aí, às vezes, mesmo isso que eu já construí, muitas vezes eu reclamo e coloco defeitos. Então, achando que aquele bem material ele poderia ser melhor. E pode, tá tudo certo você querer prosperar mais, você querer evoluir, crescer das coisas que você tenha. Mas aí você pode olhar com uma forma mais crítica de, será que isso tá bom? Ou eu quero mais? Será que esse casamento tá bom? Ou ele poderia ser melhor? Mas é a outra pessoa e eu tô fazendo de tudo aqui, mas a outra pessoa não tá. Então, sabe aqueles diferentes, quando começa a olhar de uma diferente forma para as pessoas ao teu redor, para a situação da tua vida ao teu redor, e você acha que falta alguma coisa. E aí pode até ter algumas pessoas aqui que possam sentir assim, não, beleza, eu conquistei isso materialmente, tô no meu auge, né, de uma forma bem elevada a ponto de que tenho dinheiro para comprar qualquer coisa. Já comprei tudo que eu queria, tenho dinheiro para comprar qualquer coisa que eu quisesse, mas parece que ainda assim é como se faltasse alguma coisa, né? No relacionamento, tá tudo bem, mas às vezes é aquela coisa meio morna, meio até parece que não necessariamente que falte, mas como se não tivesse aquela coisa mais intensa. Mas será que é a outra pessoa ou será que é alguma coisa que falta em você, né? Então, você pode também ficar se perguntando assim, mas será que é tarde demais para eu mudar, né? Ou será que, tipo, dá tempo, né? Às vezes eu vejo quando eu converso com vocês no direct, eu percebo às vezes uma sensação assim, sabe? Eu tô até fazendo assim meio forte aqui com a mão, é como se fosse uma coisa meio pesada, meio trancada, travada, tipo assim, como se não tivesse oportunidade de mudança, como se não tivesse uma oportunidade de transformação. E se a gente for pensar, como que não tem? A vida é um constante
movimento, né, e um fluir. Então, oportunidade tem, mudanças são possíveis, né? Você pode se transformar, você pode mudar isso. Agora, pode acontecer de você se perguntar, poxa, mas eu nem sei o que seria para mudar, porque vem esse vazio, essa sensação de falta alguma coisa. E mesmo que eu já tenha muitas coisas, mesmo que eu teoricamente já tenha conquistado tudo. Eu até me lembrei aqui que nesse último workshop de estruturação emocional que aconteceu, eu lembro que uma pessoa que preencheu a pesquisa, lá o formulário, ela comentou alguma coisa nesse sentido. Gabriele, eu já conquistei várias coisas na minha vida, eu tenho uma família, eu tenho filhos lindos, maravilhosos, todo mundo indo com a vida bem, mas parece que alguma coisa falta. Então, isso tudo, sabe, essa reflexão de parece que falta alguma coisa, de um vazio, é algo que é bom a gente pensar sobre isso, porque pode parecer simples, mas é mais comum do que parece. Pode parecer algo, olha, inesperado, não, isso comigo não, mas é muito comum. Então, cada um dentro da sua realidade, né, do seu momento, mas e esse patamar que se chega de, materialmente falando, já conquistei tudo, inclusive, né, daí não é material, mas inclusive um casamento bacana, aparentemente todo mundo que me vê como aquela pessoa que tem a vida perfeita, mas mesmo assim você se sentindo numa sensação de que está faltando alguma coisa, né? Então, aí entra essa coisa do risco da dor silenciosa. Por quê? Porque se isso está presente dentro de você por algum momento, né? Tanto para imperatrizes, imperadores, homens ou mulheres, não importa, gente, mas essa sensação de conquistas, mas esse falta algo, esse vazio por algo. E aí, esse vazio por algo, ele pode acontecer de uma forma que daí ninguém vai querer aqui, gente, é que é afetar a nossa própria saúde. Então, eu percebo às vezes, gente, que a pessoa não se dá conta que quando ela começa e tem constantemente sintomas na sua vida, ela ainda não está doente. Mas ela já tem uma manifestação do seu corpo demonstrando, sim, que a saúde está dando sinais. E por que será que a saúde está dando sinais? Porque pode estar faltando alguma coisa. E aí eu estou falando no termo amplo, porque eu, como o meu lado profissional da saúde, que também tenho na nutrição, poderia já fica assim, não, porque tá faltando nutriente. Pode, mas não é disso. Eu tô falando de uma coisa bem mais profunda que isso. Mas como eu acabo tendo esse olhar, eu não desconsidero isso também. Algo muito mais profundo, que é essa... Qual é o tema que a gente tá falando hoje, né? De sonhos, né? Então, justamente esse algo mais profundo, né? Que quantos sonhos... O que é o tema hoje, né? Exatamente como eu escrevi aqui para vocês. Quantos sonhos dos outros você viveu deixando os teus sonhos para trás? Já quem foi chegando já vai ficando na reflexão, e sejam bem-vindas quem foi chegando aí, tá? Puxa a sua cadeira, almoce aí comigo, né? Horário do almoço aí. Então, quando reflete sobre isso e você percebe que muitas vezes essa dor silenciosa de uma certa sensação de frustração, sabe? Uma certa sensação de, meu Deus do céu, cada um na sua realidade, nos seus diferentes níveis, porque você pode, dentro da tua realidade, você ter feito as tuas conquistas materiais dentro de um certo patamar e tá tudo bem e você tá super satisfeita com isso. E pode ter também aqui aquela pessoa que já tá nos milhões, tá extremamente satisfeita com essa materialidade, mas começa a faltar alguma coisa. E essa alguma coisa é que agora está na hora de buscar dentro de você. Cada um na sua realidade, das suas conquistas. Mas você já conquistou muitas coisas, perfeito. E agora?
O que está faltando? Isso está recaindo sobre o teu corpo físico? Está vindo em sintomas? Está afetando a tua saúde? Então, o que está faltando aí? Porque é algo silencioso. Que se está faltando, se tem um preenchimento emocional que precisa, né? Que tem um vazio aí, a gente tem que entender antes que isso afete a tua saúde. Antes que isso afete os teus relacionamentos, sabe? O teu entusiasmo pela vida, sabe? Porque você já conquistou muitas coisas na vida e agora você tem algo que é inexplicável ainda. Eu tô tentando traduzir um pouco para te ajudar você a encontrar isso, mas que pode ser esse vazio. Uma coisa dentro de você. Boa tarde, quem foi chegando, tá? E, inclusive, pegando esse tema, eu me lembrei de um atendimento, de uma pessoa que passou num processo comigo aqui na estruturação emocional. Eu vou colocar o nome Ana, tá? Para não revelar nome, assim, para não dar o nome da pessoa, porque às vezes eu converso com vocês só para preservar cada uma de vocês, minhas imperatrizes. Ó, um brinde. E aí eu lembro que quando a Ana, né, vou chamá-la assim, ela começou, né, começou os atendimentos de estruturação emocional dela. Ela estava no momento da vida dela que ela estava com a carreira bem sucedida, sabe? Ela é uma mulher casada, então ela estava num casamento, bem casada, um casamento bacana, uma casa bacana, satisfeita com essas partes materiais, com a relação dela, tá? Mas ela relatava que ela sentia como se fosse um cansaço emocional, sabe? Como se fosse assim uma tristeza inexplicável. Difícil de dizer em palavras, eu tô tentando traduzir dessa forma um pouco do que ela trazia para mim. E aí, eu lembro uma vez que ela usou uma expressão assim, ó, como se ela tivesse, vou usar até assim, entre aspas, sempre cumprindo tarefas, sabe? Porque pensa, né? Uma mulher com carreira, bem-sucedida, casada, uma família ali, uma rotina, mas ela sentia como se sempre ela tivesse só cumprindo tarefa, mas não vivendo exatamente, sabe? Não daquele jeito, sabe, gente, com brilho nos olhos. A Ana, ela não se sentia assim. Então, na medida que a gente foi trabalhando isso, né, no processo da estruturação emocional, com a consultoria de impulso também, tá? A gente foi descobrindo que, na realidade, tudo que ela foi construindo na vida dela, né, que ela estava vivendo naquele momento, eram coisas que tinham sido projetadas pelos pais dela, né? Nada realmente ali, né, inicialmente foi feito assim de acordo com o real desejo dela, sabe? Essa coisa dentro do coração, esse real desejo, esse real sonho. Que às vezes, gente, se você, quem aqui se identifica com isso, mas às vezes é uma coisa que a gente tá aqui como a vida adulta, mas a gente tá deixando para lá algo que é lá da infância, que é um sonho, às vezes, de infância, de adolescência, e que ali, naquele momento, aquele brilho do sonho, aquela coragem que a gente tem, muitas vezes, quando estamos mais novos, um desbravar, como se você fosse lá, pegasse a tua espada da coragem e eu vou para lá e para cá e eu faço e aconteço porque eu me banco emocionalmente, de todas as formas, e você vai lá e faz, e você vai lá e realiza, e você vai lá e conquista. Mas muitas vezes, quando você não consegue ter toda essa coragem também lá atrás, ao longo do teu crescimento, da tua caminhada, dos teus processos de estudo, de carreira, de relacionamentos, pode estar vivendo a vida de outras pessoas. Então a Ana, ela começou a se dar conta que ela estava vivendo uma vida projetada pelos pais dela. De qualquer forma, ela queria sim ter conquistado uma casa bonita, um casamento bacana, tudo mais, mas ela não estava 100% satisfeita dentro daquela vida naquele momento. E era isso que estava faltando. E essa conclusão que a gente foi chegando, né? Então, ela se deu conta, no final das contas, que ela não tinha parado para analisar o que ela realmente queria.
E aí eu te pergunto, assim como eu tô dando o exemplo da Ana que passou aqui pela estruturação emocional, será que você sabe realmente o que você quer? Qual é mesmo o teu real sonho, desejo, sabe? Aquilo que você quer realizar. Nossa, eu quero muito isso. E não importa se é uma coisa material, se são viagens, carros, casas, não importa se é material, ou se é um filho, se é construir uma família, se é ter uma saúde fantástica. Cada um na sua vontade pessoal, né? Se é ter contato com os animais. Eu não sei, às vezes, gente, não é um desejo que cada um pode ter. Para uns pode ser alguma coisa só mais material mesmo. Para outros pode ser algo que não é mais, não adianta, o dinheiro não compra mais. E aí é você que chegou nesse patamar que o dinheiro já pode comprar tudo e já comprou tudo. Você já comprou, ou se não comprou é porque não quis ainda, mas você tem como comprar porque você tem cacife, você tem condições financeiras para comprar qualquer coisa que você deseje realmente, mas tem mais alguma coisa que falta. Então, finalizando só essa questão que eu trouxe do exemplo da Ana, que passou aqui, ela se deu conta que ela não sabia o que ela verdadeiramente queria. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar isso nela para ela se reconectar com esse eu superior, com essa essência mesmo, que você pode às vezes pensar assim, ai não, Gabriele, mas que bobagem, eu tô conectada aqui com a minha essência, eu sei aqui, tá tudo bem, eu tô aqui. Será mesmo? Você está realmente conectada com esse teu eu superior, com essa força maior que a gente tem dentro da gente. A gente pode falar que é o nosso próprio espírito que está passando por essa experiência terrena. Então, na experiência terrena, materialmente, e aí? Ótimo. Aí você pode ter lá a casa dos milhões, os carros importadésimos maravilhosos na garagem. E aí? E aí? Eu já senti dor física no coração. Dor física. De eu sentir um vazio, uma coisa que eu não sabia de onde vinha aquilo. E aí? Aí você já conquistou todas as maravilhas. Gente, problemas, todos nós vamos ter até... Ai, tô chegando em São Paulo, tem trovões. Eu não gosto de trovões, gente. Se eu der uns pulos aqui é por isso. Então, todos nós temos uma... Aí eu até perdi aqui o fio da meada, eu ia falar uma coisa aqui, peraí que já vai voltar. Ajuda aí, gente, agora ajuda aí que eu fiquei impactada levemente, foi um trovãozinho de nada e eu já assustei aqui, peraí que eu vou dar mão agora. Agora fugiu momentaneamente, vamos seguindo aqui, que daqui um pouco vem a palavrinha que eu ia falar aqui. Mas todos nós temos essa possibilidade, essa visão de conquistas materiais que queremos, outras, mas, e aí, conquistei tudo, mas está faltando alguma coisa ainda, tá? Então, só para fechar essa questão da Ana, que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, quando ela começou a se dar conta de tudo isso, que ela tinha seguido um projeto, todo dos pais dela, e a gente começou a trabalhar isso nela, e muito também com o autoconhecimento, as coisas foram ficando mais leves, né? E sabe uma coisa que acontece quando a gente começa a se encontrar com a gente mesmo e trazer esse contato de volta? É a criatividade. Porque quando a gente não está no nosso processo pessoal, a gente está vindo num fluxo, assim, empurrada pelos outros, né? Por pais, nesse exemplo dela, poderia ser, às vezes, por marido, por esposa, e vai indo aqui naquele fluxo só conforme a manada, no automático mesmo, a nossa criatividade, ela é bloqueada. Agora, quando a gente se conecta de novo com a gente, aí a gente consegue trazer de volta, né, essa criatividade. E aí tem uma coisa interessante. Por mais que, por exemplo, a Ana vinha numa carreira de muito sucesso, só que ela não estava feliz e satisfeita realmente, embora ela até tivesse bom salário e tudo mais, porque era algo que não estava vibrando dentro do coração dela. Então, nesse trabalho que a gente fez, foi perto de um ano mais ou menos que ela fez o trabalho, ela começou a se direcionar mais para algo que fazia o coração dela pulsar mais, vibrar mais, sabe? Porque se você hoje faz alguma coisa que é só por dinheiro,
você pode até fazer grandes números, ter bom salário, mas que sentido faz isso? Faz sentido? Muitas vezes não faz, né? Então a gente tem que tentar entender o que acontece e buscar solução para isso, tá? Então, será que hoje, né, você está vivendo o que é realmente do teu desejo, o que é realmente o teu sonho? Ou você já conquistou todos esses possíveis desejos, mas ainda sente que está faltando alguma coisa, né? Então, o que você vai fazer quando você percebe que a tua vida, tá? De repente, não é a tua vida de fato. Não é bem isso que tu gostaria mesmo de fazer. E aí eu tenho uma coisa aqui para deixar, para vocês pensarem mesmo. Muitas vezes, quando a gente fala de desejos, será mesmo que você sabe bem qual é o teu? Ou assim, você mais ou menos aponta para algumas coisas que você gostaria, mas não necessariamente você tá ali de fato, sabendo de verdade o que você quer. Né? Às vezes é alguma coisa que você viu ali, você começou a acompanhar, de repente você percebe que é interessante, eu simpatizo com isso. Mas simpatizar com uma coisa não significa que realmente é isso que você quer para a tua vida. E às vezes você tem que experimentar. Eu tô falando assim de uma forma que parece mais sutil. Não, gente, é porque eu não tô realmente não tô especificando, mas isso poderia ser numa questão do teu profissional, da tua carreira, né? De um relacionamento. Eu gostaria de ter um relacionamento feliz lá dos sonhos. Tá, e na prática? Na prática são ajustes das duas pessoas no dia a dia. E vai sendo construído isso junto. Tem que ter alguma coisa em comum. Gostos em comum, amor, respeito. Então, se hoje você sente que muitas vezes você não está vivendo bem essa vontade sua, esse desejo seu, tá? O que a gente pode trazer aqui como solução? Vamos falar de solução, a gente veio fazendo uma construção até aqui no Poção Mágica, né, de hoje, falando sobre todo esse contexto, né, de às vezes até você viver o sonho dos outros. Então, a resposta pode estar em você se reconectar com a tua essência, com esse teu eu superior. Se reconectar com o teu espírito. Por exemplo, quando eu vim fazendo muitas últimas lives aqui do Poção Mágica, até com aspectos astrológicos. Quando a gente pega, por exemplo, essa ferramenta, né, o mapa astrológico, e olha com o olhar da astrologia antiga, a gente consegue ali entender, por exemplo, qual é a tua missão aqui na Terra, o que o teu espírito veio fazer aqui. Quando a gente tem esse encontro, né, com o nosso espírito, deixando mais as amarras para lá, né, conseguindo trabalhar isso, transcender essas amarras, tá? Você começa a se libertar, inclusive, para você viver esses sonhos. Agora, às vezes falta coragem. Isso até que eu falei um pouco atrás ali na live, eu identifico em mim mesma. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita coragem e eu sempre fui aquela pessoa que foi lá e fez. Agora, depois de um tempo, eu tive uma época na minha vida que foi um momento de transição, dessa reconexão comigo mesma, que eu questionei muitas vezes e eu não tive coragem. Muitas vezes eu fiquei paralisada. Ó, o trovão, até que eu não pulei, hein, gente? Senão a gente já tem meme aqui na live. Não cheguei a pular. Mas muitas vezes vocês ouviram, trovão? Que muitas vezes eu fiquei paralisada sem conseguir, mas isso depois de anos. E foi justamente nesse momento que eu estava precisando me reencontrar. Que, aliás, foi quando eu fui chegando para tudo isso que eu converso hoje com vocês e com a criação da estruturação emocional. Então, a solução que você vai apontar para esse caminho é você buscar essas respostas que vão te reconectar com o teu espírito, com a tua essência, e entender o que você veio fazer aqui, tá? E aí você vai precisar muitas vezes limpar coisas do teu externo.
Você, em primeiro lugar, está estruturada emocionalmente com você mesma para que você consiga dar conta do que tem ao teu redor, né? Por quê? Porque ao teu redor, ao nosso redor, tem quem? Tem família, tem colegas de trabalho, tem filhos, tem vizinhos. Ai, Gabi, o que os vizinhos têm a ver com isso? Tem a ver que não tem aquela expressãozinha que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Então imagina se de repente o teu vizinho chega em casa com um carro novo. Oi, vizinha, tudo bom? Aí a pessoa fala assim pra você e tá ali com aquele carro novo, deslumbrante, maravilhoso, na garagem. Aquela Mercedes, aquele Porsche, aquele Jaguar, sei lá. E você ali com o seu carro mais, né, começou a ficar inferior ao do vizinho. E aí, será que agora o teu próximo sonho, o vizinho chega com o Porsche, a vizinha chega com o Porsche, e aí o teu próximo sonho, eu também quero um Porsche. E eu quero um melhor que o dela. Tem que ser melhor que o dela. Então percebam que às vezes, gente, essas vozes externas, essas coisas externas, ela não é só o pai e a mãe que te pediram, faz lá aquela faculdade, meu filho, faz isso, faz aquilo. Não, às vezes é uma competição, de repente, entre marido e mulher, que também não é bacana. Então, quer ter o melhor que o outro, quer ter melhor que o vizinho, deu o exemplo do vizinho, mas pode ser com a amiga. Agora minha amiga tá com aquele vestido fantástico, de 10 mil reais, eu também quero. Agora a amiga tá com o carro novo, eu também quero. Tá tudo bem você querer mais, tá tudo bem você conquistar o auge da materialidade, tá tudo ótimo, maravilhoso. Só que você sempre entenda e olhe o caminho que você vai fazendo e o caminho que você fez até aqui. Se você já está no auge dessas conquistas materiais, tá? Mas entendendo que será que você ainda precisa reconstruir a tua estruturação emocional para que você viva com mais propósito, com mais sentido naquilo que você faz, com mais verdade e principalmente alinhada com alguma coisa que faz realmente teu coração vibrar. E aí, de repente, você fala assim, Gabriele, agora começou a ficar difícil, porque eu nem tenho ideia o que é isso, o que é que faz meu coração vibrar, etc. Pois então, aí você precisa encontrar e você precisa se descobrir e redescobrir. Como a Ana, inclusive, que eu dei o exemplo aqui, fez na vida dela. Então, por isso que é bom a gente ter esses nossos encontros semanais aqui no Poção Mágica de Gabi, porque é um momento que você sabe que você não está sozinha, que a gente está aqui juntas conversando sobre algum desses temas que vão trazer cada vez mais uma boa estruturação emocional, porque você precisa saber que em qualquer um desses dois caminhos, né, que você já conquistou todas as totais possibilidades da vida, e você agora sente esse vazio, como uma crise existencial mesmo, de para que lado eu vou agora, porque eu já fiz de tudo. Mas para você que ainda está nessa caminhada, mas que já tem grandes conquistas aí, começa a sentir e agora? É meio que isso, para quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, né? Para onde eu estou indo daqui para frente? E aí você se perguntando, e agora, né? Que passo eu vou dar? Então, existe sim um caminho, tá? E é um caminho de volta para você mesma. Eu gosto, gente, daquela expressão que é de volta à fonte. A fonte é algo maior que a gente, que nos conecta de volta, muitas vezes, com algo lá maior, algo espiritual. E aí, respeitando aquilo que você acredita, da forma que você acredita, mas sim com esse chamado de algo maior, tá? E se você sentiu que em algum momento, esse tema que a gente falou aqui hoje, sobre o sonhar, e às vezes o sonhar com algo que não é bem o que você, como se diz, que você queria, mas é o sonho de outra pessoa. Se você sente que, eu conversei com você hoje, que você se identificou, tá?
Você pode fazer um sinal aqui nesse chat, você pode colocar aqui coraçãozinho, se você não tiver a fim de escrever, tá tudo bem. Se você quiser escrever, escreve. Eu quero viver a minha vida, não a vida dos outros, né? A minha vida. Ou dá coraçãozinho que eu vou entender que você tá aí se identificando com esse tema de hoje, tá? Então, para você que se identifica, que você quer dar um próximo passo, tá? Depois você pode me chamar no inbox, ali no direct, tá? Para que você possa, eu sugiro que você já comece com a consultoria de impulso, que é onde a gente vai conseguir ver ali, né? Todo esse teu modo de funcionamento operante. E aí a gente criar, né, traçar isso, né? Entender o que é, o que está faltando. Por que está faltando? Vamos entender, qual é a missão aqui? Qual é a tua missão aqui? E vamos entender isso. E aí a gente faz com o olhar da astrologia antiga e da numerologia dentro da consultoria de impulso, tá? É o nome carinhoso que eu dei para... Já tem alguns anos que eu tenho esse tipo de atendimento, tá? E aí a gente vai descobrir juntas, né? Qual é realmente e de verdade, né? Qual é esse caminho que o teu espírito quer trilhar, né? E transbordando isso pela tua alma, tá? Então, quem sentir esse chamado, depois me chama no direct, ou quem tem meu WhatsApp também, tá? Deixa eu ver o que a Sinara colocou aqui. Veja se consegue me responder por ser outro assunto. Estou com um irmão acamado. Minha cunhada diz que temos que dividir as tarefas para cuidar dele. Ajudo, mas não posso sempre. Sinara, eu acho assim, que você, uma das coisas que você já colocou aqui, que você não pode sempre, né? Então, assim, a primeira coisa que me veio aqui é assim, o que você sente bem no fundo do teu coração, tá? O que é leve e o que é pesado. Esse parâmetro, gente, de leve e pesado serve para todas vocês e eu deixo aqui como uma régua, assim, sabe? Como uma medida para quando vocês quiserem tentar buscar uma resposta na vida de vocês, usa esse leve e pesado. Então, como assim? Perceba quando tu tá num dilema, né, como a Sinara colocou aqui pra gente, num dilema de, nossa, será que eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B? O caminho A para você, ele é leve ou pesado? Se pergunta isso. Eu quero que vocês comecem a trabalhar com vocês mesmas, conversando internamente. Por exemplo, silencia um pouco, sabe? Às vezes tu vai ficar realmente... Para um momentinho, para tudo, não fala com ninguém, fica fechada num lugar e se pergunta. Por exemplo, vamos usar o exemplo então da Sinara aqui. Como eu estou me sentindo com relação a isso? E percebe dentro aqui do teu coração, eu quero que vocês tragam a sensação que vai vir aqui no peito. Porque quando a gente se pergunta alguma coisa, gente, tem duas situações que vocês talvez não tenham se dado conta, mas hoje vocês vão começar a reparar. Quando a gente se pergunta, eu devo fazer isso ou aquilo? Se pergunta, eu devo fazer, eu devo disponibilizar, por exemplo, devo disponibilizar mais tempo para cuidar dessa pessoa? E aí você vai sentir essa resposta, aí vai... Gente, é batata, como diz na expressão, mas é assim, essa resposta, ela vem logo rápido na mente. E tu sente se ela veio mais daqui, do coração, ou se ficou mais aqui em cima. Na cabeça. Por quê? Porque se essa resposta, tu sente que ela veio e brotou daqui de dentro, do teu coração, ela é o que a tua essência está trazendo. O teu espírito está trazendo. Se tu sente que a resposta vem aqui da região da cabeça, como se viesse aqui no teu ouvido e tal, ela vem mais do racional. E aí é quando às vezes a gente se perde na resposta. Porque às vezes a gente quer uma coisa que a nossa mente quer. Mas lembra aquela expressãozinha bobinha, mas a mente? A gente quer aquela coisinha que a gente está buscando aqui na nossa mente, mas as respostas verdadeiramente elas saem daqui do nosso sentimento, da nossa emoção. Então, nesse caso, Sinara, você veja assim, o que você sente. Será que é possível você disponibilizar um pouco mais de tempo
Gabriele, não tem jeito, tenho a minha rotina, eu tenho o meu trabalho, né? Eu tenho as minhas coisas, a minha família, os meus filhos. Não, eu não consigo disponibilizar mais tempo. Veja como é para você sentar para conversar com a tua cunhada, né, que tu falou, porque é teu irmão, a tua cunhada, a esposa dele, correto? Ela quer dividir mais coisas. Entendemos, mas assim, ela é a esposa. Você não é a esposa, você é a irmã. Então, na realidade, acaba que a esposa ela teria até 100% das responsabilidades com essa pessoa. Ela pode ter outras pessoas da família, a própria irmã ajudando, ela até pode, mas troca o lugar com ela, né? De repente, coloca também, tenta conversar, não sei se como é que é a conversa entre vocês, se vocês têm uma boa relação, mas de uma forma empática também, entendendo a dificuldade dela de estar com o marido nessa situação, né? Mas como você pode ajudar, mas que você também tem as suas coisas, né? E que se fosse com o teu marido, que não necessariamente a irmã dele ia ter que dividir meio a meio, exatamente meio a meio, porque essa é vamos dizer assim, gente, pode parecer machista, mas o papel da esposa vão ser muitos ali. E por que não na hora da doença? Outros familiares podem ajudar? Podem, os próprios irmãos, uma irmã pode, mas não quer dizer que a irmã vai parar completamente a vida dela, tá? É uma forma que eu tô trazendo, que eu tô sentindo aqui, tá? Depois eu quero saber. Mas eu sinto agora assim, conversa, tá? E não posso sempre, Então, tu já ajuda bastante, né? Escreveu aqui que vai sempre ficar com ele, mas agora Páscoa tá. Então, assim, conversa com ela, numa boa, né? E é isso. Vocês se dão bem e tudo mais. A Dani falou assim: estou muito deprimida, me afastei da minha mãe porque ela colocou um drogado em situação de rua para morar com ela. Dani, eu não entendi aqui se é o quê? Ela colocou alguém que ela quis ajudar, ou vamos dizer, tu está se referindo a uma pessoa que ela está se relacionando, que está nessa circunstância, então, tipo assim, um namorado, como se fosse um suposto marido que ela estaria se relacionando e que ela colocou para morar com ela. Não entendi isso, tá? Se quiser escrever aqui. Agora sim, você falou que você está deprimida, tá? Nessa circunstância. Também não sei se você morava com a mãe, se não morava, se daí, enfim. Mas assim, eu quero te chamar para você pensar o seguinte: esse vai ser meu papel aqui contigo. Porque daí, assim, se ela tá fazendo isso, se a mãe tá fazendo isso, vamos falar bem as claras, o problema é dela, ela que tá escolhendo isso. Cada um tem as suas escolhas. Eu não tô querendo ser rude contigo, mas eu quero te mostrar que a tua mãe tem as escolhas. Se essa é a escolha dela, tudo bem, ela vai arcar. Todos nós, quando escolhemos algo, a gente arca com as consequências das nossas escolhas. O meu chamado aqui, então, se você que está na live, eu vou falar com você. Não adianta você ficar deprimida pela escolha da mãe. Qual vai ser a tua escolha? Mulher, vamos levantar essa poeira e eu quero que tu escolha viver a tua vida. Volta, se tu chegou depois nessa live, escuta tudo que a gente falou aqui sobre você, faz viver a vida e o sonho dos outros. Se o sonho da tua mãe, se for um relacionamento e ela quer viver com a pessoa e ela tá escolhendo essa pessoa, deixa ela viver a vida dela lá. Agora, você não vai poder parar a tua vida por isso. Se você sinalizou, você mostrou, olha, parece que não é o mais adequado, está se relacionando amoroso com ela. Tá, então era o que eu tinha entendido. Tá, e que você não mora com ela. Então é assim, de repente você pode, olha, tentar sentar, conversar com ela e, olha, não parece que será mesmo. Tenta ver o lado dela, ela tá feliz assim, né? Agora, eu entendo a tua preocupação, de verdade. Mas o que você não pode também fazer é tornar a tua vida, me veio a palavra ruim, mas
pesada, mais deprimida por causa da vida de outra pessoa, tá? Claro, é uma mãe, tu se preocupa com ela. Observa, tenta conversar. Quem mais da família, por exemplo, que poderia auxiliar? Tem mais alguém que poderia auxiliar? Pensa nisso, de repente busca ajuda com outra pessoa também para conversar com ela. Porque por que assim? Eu comecei dizendo, não, cada um tem a sua vida e deixa ela com as escolhas dela. Aí começa a me vir assim também, tá, eu entendo, mas e aí se a tua preocupação também, se é uma pessoa drogada que tá com ela, tá, isso vai repercutir depois em você, porque será que a tua mãe vai, enfim, despender financeiramente com essa situação e daqui um pouco ela pode ser prejudicada, mas de novo a gente também volta para as escolhas, né? Então, assim, tenta olhar no teu caso, assim, todos os casos são, né, de uma forma macro, de uma forma bem, assim, ampla, e entender as possibilidades, porque eu sei que às vezes, gente, a gente quer ajudar as outras pessoas, quer ajudar as pessoas da nossa família, mas a gente sempre tem que entender, por mais que nos doa, tá? Eu entendo perfeitamente, eu tô aqui nessa caminhada, todos nós temos a vida pessoal e os problemas, eles nunca vão parar. Por mais que eu já tenha conseguido organizar a estrutura emocional de algumas coisas, gente, como eu disse, a gente sempre vai ter desafios no dia a dia normal, mas tenta sempre olhar e entender assim, existem as leis do universo, aqui, ó, né? Leis cósmicas. E as leis cósmicas, para quem não sabe, esse é um livro que eu tenho das leis cósmicas, mas o que eu quero dizer não é do livro, é te dizer o seguinte: as leis cósmicas, elas vão sempre dar uma causa e um efeito. E tem uma lei que chama semelhante atrai semelhante. A gente se relaciona com pessoas pela mesma vibração. Sabe uma forma que me veio aqui, inclusive, que se tu quer, se tu conseguir puxar assim para tentar ajudar a tua mãe, assim, se a tua mãe encontrou com essa pessoa, ela tá vibrando na mesma vibração que essa pessoa, o relacionamento. Tá, mas a minha mãe não é drogada, Gabriele. Tudo bem, eu entendo. Mas de alguma forma ela tá vibrando na vibração dessa pessoa, desse cara, esse relacionamento. O que acontece é o seguinte, mesmo que ela não use droga, se ela começa a aumentar a energia, a vibração dela com outras coisas, ela pode desfrequenciar desse cara. E ele tá aqui no mundo das drogas e ela começa, por exemplo, toda essa live de sonhos. Qual é o sonho da tua mãe? Quer tentar ajudá-la? Primeiro eu preciso entender, eu preciso te lembrar, tu tem que sair desse negócio de tô deprimida. Eu quero que você busque o teu sonho. Aí, quando tu já tá buscando o teu sonho, tu também consegue conversar com essa mãe e falar assim, mãe, qual é teu sonho? E tentar que ela encontre alguma coisa. Porque aí ela meio que vai trazer um foco um pouco mais para ela buscar alguma coisa que ela goste. E nisso ela começa a mudar a energia dela e daqui a um pouco desconecta com essa pessoa. Só que se tu não faz a tua tarefinha, o teu beabá, ela vai virar e falar assim, quem é você para falar isso, minha filha, se tu nem tá fazendo isso e aquilo, tá aí deprimida. Então cuidado para tu não ouvir isso. Por isso que eu tô te chamando primeiro pra você cuidar de você. Aí, quando tu consegue cuidar de você, você consegue dar a mão e estender para outra pessoa, tu conseguir puxar e ajudar a pessoa a sair do poço. Porque, gente, eu lembro quando fizemos o workshop de estruturação emocional, eu não sei se tu tá acompanhando mais recente aqui o conteúdo, se tu participou e tal, mas eu vou lembrar uma coisa que eu muitas vezes falo, tá? É assim, mesmo quando a gente chega no fundo do poço, e eu falo porque eu já cheguei, tu precisa de ajuda para te tirar do poço, porque pensa, o poço é um poço. E aí, como é que tu sobe do poço? Sobe dos poços. Como tu sai? Ou alguém vai te jogar uma corda, vai botar uma escada, vai te puxar pelo cabelo. Eu não sei, mas você vai precisar de ajuda, gente. Essa conversa de que eu tô aqui fazendo meus mantras, tô aqui fazendo e buscando a minha terapia individual, sozinha eu me resolvo. Desculpa, não resolve. Eu não consegui sozinha, o pessoal por aí não consegue sozinha, não quero te desanimar, mas não rola. Até aqui, no gratuito, eu tô aqui pra eu fazer o que for possível aqui. Agora, se você quer dar um passo além, aí a gente vai olhar com a astrologia e vai olhar, fazer a consultoria de impulso, outras coisas. Mas, sozinha é difícil, viu? Eu não gosto da palavra de impossível, não é uma palavra que eu gosto no meu vocabulário, mas é bem complicado,
tá? Ela falou, eu me culpo, eu suspeito que ela é narcisista e me culpa por tudo que acontece na vida dela, inclusive dessa situação com a pessoa drogada. Ó, é assim, se eu for boazinha aqui, não adianta, porque eu não vou ajudar a resolver tua vida, tá? Então eu vou falar bem sinceramente. É assim, Dani, eu vejo hoje na internet muita gente falando, porque eu já recebi gente em consulta que chegou na consulta assim pra mim. A minha mãe é narcisista, então é por isso que tem vários problemas de relacionamento entre eu e ela, etc, porque a minha mãe é narcisista. Eu já recebi mais de uma pessoa em atendimento particular assim. A pessoa já chega assim. Então, o que eu quero te chamar aqui para você sair desse poção mágica, dessa live de hoje com esse olhar? Dani, pensa o seguinte. Se semelhante atrai semelhante, olha que chatinho, que é duro, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Porque isso também pode, o teu exemplo pode servir para várias outras pessoas. Então, aliás, muito obrigada por estar participando aqui. Mas assim, Dani, se você está tendo esse olhar, que também você pode ter escutado por aí e chegou à conclusão por conteúdos que tu viu por aí que a tua mãe é narcisista. É um exemplo. Aí, se você chega a essa conclusão e você está dizendo, fulano é narcisista, minha mãe, ou seja quem for. Quando a gente fala da outra pessoa, a gente está falando da gente. Porque se a gente está por vibração em semelhança, como eu acabei de dizer, que se a mãe está hoje com essa pessoa, ela vibra numa mesma energia, vibração que a pessoa. Então, de algum modo, você tem semelhança com a mãe. Então, se hoje você começa a enxergar isso na mãe, será que você também não culpa os outros por coisas que acontecem na tua vida? Ai, Gabriele, você tá falando isso pra mim, nem quero mais te ouvir, não gostei mais de ti, tchau, não quero nem mais saber de ti. Calma, Dani. Eu só quero que tu pense isso seriamente, porque lá atrás, um dia eu tive que parar pra pensar nisso. E eu sei que essa é a pior coisa, a coisa mais chata. Tu tá querendo me dizer, então, que se eu tô vendo esse defeito nessa pessoa, na mãe, no pai, no marido, em qualquer pessoa, é porque eu tenho alguma coisa disso dentro de mim? É isso que eu tô querendo dizer. E eu sei que essa é a parte mais desagradável, gente, mas isso é pro crescimento de vocês. Então, para pensar, você suspeita isso, ela te culpa por isso, eu quero que você vai sair com essa tarefa hoje aqui. Se ela te culpa por isso, eu quero que você pense o que você culpa outras pessoas por problemas que acontecem na tua vida, tá? Porque tu vai encontrar uma resposta aí. E você começa a olhar para essa mãe com o outro olhar. Não interessa se ela é narcisista, eu não gosto de classificações de rótulo. Aí agora, não, todo mundo tem TDAH. Tem, mas antes não tinha diagnóstico. Todo mundo tem autismo. Tem, antes não tinha diagnóstico. Aí quem é você para começar a falar agora de doença? Eu sou nutricionista, eu sou da área de saúde. Então, existem muitos rótulos, às vezes, no meio da saúde. Não importa o rótulo. Se você for se sentir melhor para fazer todo um diagnóstico, você ter um rótulo, tá tudo bem, eu te respeito por isso. Pra mim, não importa rótulo. Eu tenho que cuidar muito da minha atenção, porque se eu desvio um monte, talvez eu tenha um déficit de atenção, pode ser que sim. Não importa, porque eu tô na minha missão, eu sei quem eu sou, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer as coisas, eu não vou desviar ali. Vamos lá. Desvia, volta. Eu vou tomar remédio com isso de jeito nenhum. Eu vou fazer os florais, eu vou fazer o método que eu trago aqui para vocês. Então eu quero que com muito amor e carinho e respeito com o que eu tô falando, e isso que eu tô falando para Dani serve para todas vocês, que você olhe, veja bem esse contexto, sabe? Porque você vai encontrar muita resposta aí. E começa por você, buscando qual é teu verdadeiro sonho, que tu já vai começar a sair dessa questão da depressão. Agora, veja bem, estou deprimida. Qual é o grau de deprimida que você está me falando aqui? Claro que não vamos ignorar uma depressão profunda. Se você percebe que você está numa situação muito, muito grave, muito, muito delicada, você vai precisar de ajuda, como eu disse, tá? Agora, se você percebe que assim, tô chateado, tô deprê, tô deprimida num grau bem mais leve, de qualquer forma, todos esses direcionamentos, eles são importantes e necessários. Porque, gente, uma tristeza, uma depressão, como inclusive eu falei no conteúdo aqui da live, é falta de autoconhecimento, às vezes é falta de entender quem você é.
como eu já senti que eu falei para vocês, dor no coração, dor física, chorando desesperadamente, tá? Tudo tem solução, tudo tem a tal da luz no final do túnel. Como solução, como uma saída mesmo, não é a luz do trem vindo em você, como eu já ouvi essa expressão. Só pra gente rir um pouquinho e brincar, porque eu sei que o assunto começa a ficar pesado. Deixa eu ver que a senhora falou, verdade, tudo que falamos de nós mesmos. É aquilo que a gente vê fora da gente. Tem uma expressão de Hermes Trismegisto, que é o que está fora é como o que está dentro é como o que está fora. O que a gente enxerga fora da gente, né, é o que você enxerga dentro de você. Aí a senhora falou, minha mãe é acumuladora, eu sempre critiquei ela, estou igual, estou me vigiando. É um exemplo, é isso. E assim a gente vai indo, mas fazendo o quê? Hoje, todo o chamado que eu fiz no tema inteiro que a gente falou hoje, vou lembrar o tema, mas hoje eu consegui deixar escrito para quem ia entrando, né? Que a gente falou o título exatamente, quantos sonhos dos outros você viveu deixando os seus para trás. Então eu quero que a gente finalize aqui agora com essa reflexão. Quantos sonhos dos outros você viveu e deixou os teus para trás? Quando você tá também preocupada com as outras pessoas, claro que tu não vai ignorar, a gente vive em sociedade, não tô dizendo que ignorar a mãe, a cunhada, ninguém. Mas vai lá, cuida da outra pessoa. Veja o que você pode fazer. Sim, mas eu preciso que você cuide de ti, eu preciso que você se fortaleça. Se você está aqui procurando esse conteúdo, você está aqui querendo isso. Então, se fortaleça para que você esteja mais forte para viver os teus sonhos e, consequentemente, você está mais forte para ajudar a outra pessoa. As pessoas à tua volta. Seja uma mãe, uma cunhada, qualquer pessoa à volta, tá bom? Então, a gente vai... vou finalizando por aqui. Olha, eu amei as participações aqui que vocês trouxeram, foi muito bom. E eu tô aberta a temas, eu queria saber se vocês querem saber algum conteúdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora fechando essa live, vou abrir uma caixinha de perguntas. Gente, quando abre uma caixinha, você clica aqui dentro da caixinha e ali você consegue escrever, não é um texto gigante, você consegue escrever uma frase ali, não muito comprida. Coloca ali o que você gostaria de ouvir aqui. Não aparece teu nome, eu posso responder a caixinha, sabe? Não se preocupa que não tem... Posso preservar a tua identidade, se assim você também deseja, tá? E também não vai estar tua foto, não vai aparecer nada ali, mas é legal que eu também consigo te atender melhor, trazer algum assunto que você pode estar passando, tá? E aí a gente vai fazendo e construindo juntos para a semana que vem a gente estar aqui almoçando juntas no Poção Mágica de Gabi, tá bom? Obrigada também, Sinara, obrigada, muito obrigada pelas belas palavras, gratidão, já ajudou muito. Obrigada eu por estar aqui, do início ao fim, e a gente se vê na nossa próxima semana. Beijos infinitamente nutritivos e cósmicos, com muito amor no coração e cura, e dinheiro no bolso e sonhos realizados, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Beijinho.